Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 24 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe de rádio da Rádio Gov, Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E tem notícia boa para os aposentados e pensionistas do INSS. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os beneficiários. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda. O 13º salário vem antecipado em abril e maio. Cerca de 34.200.000 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS vão ser beneficiados. A primeira parcela da antecipação vem junto com o pagamento no fim deste mês. O calendário vai de 24 de abril até 8 de maio. Em maio, virá a segunda metade do 13º, de 26 de maio a 6 de junho. O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela acreditado de 2 a 8 de maio. A expectativa é de que sejam injetados mais de 73 bilhões de reais na economia brasileira. O contador aposentado Dornelles William de Oliveira será um dos beneficiados. O morador de Goiânia, em Goiás, conta que vai guardar o dinheiro para usar no fim do ano e aproveitar os juros que devem render, e reconhece a importância do adiantamento. Agora tem que saber utilizar. Eu acho que o mais importante é isso aí, porque para muitos vão vir em boa hora, né? A pessoa tem que pagar uma conta, está precisando, então só pode ajudar todo mundo. Quem não estiver precisando, guarda na poupança, como eu vou fazer. Não recebem o 13º salário pessoas contempladas pelo benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de renda mensal vitalícia. Para conferir, basta acessar o site gov.br/INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. E para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Uma portaria publicada pelo governo federal em agosto do ano passado determinou que grandes eventos como shows e festivais devem disponibilizar água potável ao público por conta das temperaturas extremamente elevadas registradas nos últimos anos em todo o país. Vocês lembram que isso aí começou depois que aquela cantora Taylor Swift veio ao Brasil, né? E aí tiveram muitos atendimentos médicos, gente desidratada e até teve a morte de uma jovem registrada em um dos shows da cantora. Parece que ela cancelou no dia seguinte os shows, né? Foi um rebu danado. Pois é, agora essa determinação de disponibilizar água potável ao público foi prorrogada por mais 6 meses e vai valer até dezembro. Lademir Filipim tem as informações. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, publicou a prorrogação por mais 120 dias da portaria que assegura a distribuição gratuita de água potável ao público em eventos de grande porte, como shows, festivais e celebrações públicas. A norma renova a obrigação dos organizadores de oferecerem acesso à água potável
por meio de bebedouros, ilhas de hidratação ou permissão da entrada de garrafas de uso pessoal, seguindo critérios de segurança previamente definidos. A medida tem o objetivo de garantir a proteção da saúde e a segurança da população, especialmente em ambientes expostos ao calor intenso e aglomerações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E o Ministério da Saúde divulgou um balanço de profissionais estrangeiros que estão atuando no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Claudimário Carvalho tem os detalhes. De acordo com o Ministério da Saúde, 407 profissionais formados no exterior começaram a atuar no programa Mais Médicos em 180 municípios e 15 distritos sanitários especiais indígenas de 22 estados brasileiros. Eles passaram por um módulo de formação e já estão sendo integrados às equipes de atenção primária, com o objetivo de fortalecer o atendimento nas áreas mais necessitadas. Com os novos profissionais integrados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o governo federal tenta reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade dos serviços, especialmente em locais de difícil acesso. O uso do prontuário eletrônico do SUS também deve contribuir para um acompanhamento mais eficiente dos pacientes. Os novos médicos foram treinados para lidar com situações de urgência, emergência e doenças comuns como a malária nas regiões em que vão atuar. A expectativa é que, com a presença desses profissionais, ocorram menos remoções de pacientes em territórios indígenas, como o Yanomami. Segundo o Ministério da Saúde, o Mais Médico já conta com cerca de 24 mil profissionais distribuídos em 4 mil municípios brasileiros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Pois é, e o programa Mais Médicos ele foi criado em 2013 com o objetivo principal de fortalecer a atenção primária à saúde no Brasil, especialmente nas regiões mais carentes, né? Aquela que os médicos não queriam ir, né? O médico quer ficar na cidade, no ar-condicionado, na boa, né? Ir lá para a fronteira, cidade pequena, pobre, difícil, ninguém queria ir. Então, o governo federal criou Mais Médicos para isso. A iniciativa era combater a falta de médicos em áreas remotas e de difícil acesso. Isso não mudou, gente. Continua sendo difícil levar os Mais Médicos para lá, né? Teve até aquela confusão na época dos médicos cubanos pela OPAS e tal, não sei o quê. E aí, essa situação que o Claudimário estava falando é de levar os médicos estrangeiros que tenham disponibilidade e interesse de trabalhar no Brasil. Porque, continuamos falando, o médico brasileiro raramente tem interesse de ir para a área de fronteira, para a área mais longínqua, né? Não é fácil realmente, né? Então o programa se concentra nisso, levar médicos para o interior do país. Aí você fala, mas tem nas cidades grandes. Sim, claro, porque também as periferias das cidades grandes, né, merecem atenção e cuidado e onde há também muita dificuldade de levar médicos para lá, né? O médico, eu disse, ele quer ficar no grande centro, no consultório bonito, no hospital de gente chique, né? Então, ao acessar esse programa, né? Os Mais Médicos levam os médicos para as áreas mais carentes, mas tem também uma situação interessante, que é a infraestrutura. O programa prevê também, pouco se fala disso, né? A melhoria da infraestrutura, como a construção, a ampliação, a reforma das unidades básicas de saúde, para garantir que os médicos tenham condições de trabalhar adequadamente. De vez em quando a gente fala dos Mais Médicos aqui, quando a gente bate com uma informação do Comunica BR, do que o governo federal está levando para as suas cidades. Então, fique atento aí, fique ligado. Inclusive, recentemente, o número de médicos no Mais Médicos dobrou, praticamente dobrou. Vamos lá, batata e alface estão com preço melhor no mercado, olha aí. Já o tomate ficou mais caro, o tomatinho é danado, né? Vira e mexe, ele quer encarecer. Esse é o levantamento divulgado hoje pela Conab, vamos ver.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou nesta quinta-feira o 4º boletim hortigranjeiro do ano. O documento aponta que a boa oferta da batata continua pressionando os preços para baixo nos principais mercados atacadistas, com queda média de 5,34% em março. A alface também registrou redução de mais de 8%, influenciada por maior oferta e queda na qualidade, devido ao calor e às chuvas. Em contrapartida, algumas hortaliças tiveram aumento de preço. O tomate, que sofreu alta devido à redução da oferta, com o fim da safra de verão, a cebola e a cenoura, leve alta de 3,26%. Nas frutas, segundo o boletim, os preços se mantiveram estáveis em geral. Foi registrada queda de aproximadamente 2% no preço da maçã Fuji, com o aumento da colheita. Banana e mamão tiveram pequenas reduções, apesar de oscilações regionais. O relatório mostra também que as exportações de hortigrangeiros no primeiro trimestre de 2025 apresentaram crescimento expressivo, 301 mil toneladas exportadas, alta de 26% em relação a 2024, e 311 milhões de dólares em faturamento. O boletim contempla dados das principais ceasas do país e pode ser consultado no portal da CONAB. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Brasil registrou um número histórico na redução de conflitos agrários. Foi uma redução de 72% em 2024, quando comparado aí a 2022. O número de assassinatos decorrentes de conflitos agrários caiu 72% desde o início do governo Lula. Em 2022 foram 47 mortes, em 2023 31 e em 2024 13. É o menor número dos últimos 10 anos. Os números refletem a retomada do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, antiga Ouvidoria Agrária Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA. Além disso, foi criada a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, que envolve vários ministérios sob a coordenação do MDA. O MDA alcançou um marco histórico na resolução de conflitos agrários ao mediar com sucesso uma disputa envolvendo a ocupação de área no perímetro irrigado Nilo Coelho, no município de Casanova, na Bahia. A solução, construída ao longo de quase 2 anos de negociações, estabelece um novo paradigma na gestão de conflitos fundiários no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E ontem a gente falou sobre um golpe descoberto pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que fazia cobranças indevidas aí do INSS, uma covardia, né? Utilizando aquele princípio da insignificância, né? Que cobrava pouquinho, ninguém via, ou se via não reclamava, ou ficava por isso mesmo. 6 bilhões e 300 milhões nessa confusão toda. Estou até pegando aqui os dados, olha, foram 700 policiais federais e 80 servidores da CGU espalhados aí pelo Brasil, cumprindo 211 mandados judiciais e o sequestro de bens de mais de 1 bilhão. O negócio era grande, ó. Continua sendo, né? Porque não está resolvido, né? Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe. Aqui eu contei 14 de 27, né? Então, problema sério. Bom, agora a Advocacia Geral da União vai atuar para reparar esses prejuízos que podem chegar aí a mais de 6 bilhões de reais. Raquel Miura tem as informações. A Advocacia Geral da União instituiu um grupo especial para buscar a reparação de danos causados por ações fraudulentas contra o INSS. A equipe também será responsável por promover a recuperação dos valores descontados de forma ilegal de aposentados e pensionistas segurados do regime geral da Previdência. Serão 8 advogadas e advogados públicos que vão trabalhar tanto no âmbito administrativo como também na esfera judicial. O objetivo prioritário é adotar de imediato medidas que façam frente aos prejuízos causados pelas entidades investigadas na operação sem desconto da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. O esquema em investigação consistia em descontar todo mês de benefícios do INSS valores em nome de supostas associações de aposentados. Segundo a operação, o dano causado pelos descontos indevidos
é estimada em mais de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que a AGU vai trabalhar firmemente para manter íntegra a capacidade do INSS de promover a proteção social dos cidadãos e de garantir a renda dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Messias afirmou que o Estado brasileiro, os aposentados e pensionistas foram lesados por esse esquema. Por isso, a AGU, segundo ele, vai buscar a responsabilização das entidades que promoveram os descontos ilegais e recuperar cada centavo desviado. Além disso, o grupo criado pela AGU vai trabalhar para propor a adoção de medidas de prevenção, identificação e enfrentamento de situações fraudulentas na Seguridade Social. De Brasília, Raquel Miura. Agora é bom lembrar que esse negócio aí, para chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais, ó, já vem de tempo, né? Não é de agora, né? Não é desse aninho nem do ano passado, não. É coisa antiga, ó. Agora as investigações vão... O bicho vai pegar, isso ainda vai render bastante. E a gente está acompanhando. O Brasil registrou no ano passado uma queda histórica de desigualdade social. Isso significa que o crescimento dos mais pobres foi maior e mais rápido do que os mais ricos. Quase que a gente não acredita, né? Mas é verdade. A reportagem é de Érica Braz. O Brasil viveu em 2024 a maior redução da desigualdade social registrada nos últimos anos. A renda dos mais pobres cresceu 10,7% naquele ano. O dado é resultado de um estudo assinado pela FGV Social, que usou informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, conta que a diminuição da desigualdade social é um dos objetivos de sua gestão. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, estudo voltado para o social, ele revela algo que, claro, na condição de ministro, conhecendo o coração e as prioridades do presidente Lula e seu governo, era uma meta a ser alcançada. A minha missão é tirar o Brasil de novo do mapa da fome, mas também superar a pobreza, fazer com que a gente tenha a redução da pobreza e garantir mais dignidade para as pessoas. Ainda segundo a FGV, o ritmo de crescimento da renda no Brasil foi 50% maior do que o verificado entre os 10% mais ricos. O Nordeste se destacou com o maior crescimento da renda do trabalho no Brasil. A região teve aumento de 13% em 2024. Isso é quase o dobro da média nacional de 7,1%. 8 estados nordestinos estão na lista dos 10 primeiros do país em crescimento. Entre os motivos que levaram o Brasil a reduzir a desigualdade social está o programa Bolsa Família, que foi reestruturado em 2023, priorizando crianças, gestantes e nutrizes. O ministro fala sobre outros instrumentos que levaram ao resultado positivo, como o acesso a políticas de incentivo à capacitação, ao trabalho e ao empreendedorismo. Aqui, o trabalho, desde o primeiro dia, foi focado num buscativo, onde estão as pessoas que estão fora do cadastro. 5,5 milhões de pessoas entraram no cadastro desde que assumimos. Também combatemos aqui fraudes, mas também olhamos para as pessoas não só para dar o Bolsa Família, o BPC, mas também garantir que essas pessoas acessassem programas para a superação da pobreza. A queda no desemprego e o aumento na escolaridade também são apontados pela FGV Social como fundamentais no crescimento da renda entre os mais pobres. Projetos desenvolvidos por estados, municípios, empresas e instituições financeiras que promovem a inclusão produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único vão ser premiados pelo MDS. A cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica está agendada para o dia 29 de abril em Brasília. A premiação é dividida em 3 categorias principais: inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e fomento e combate à desigualdade. Reportagem Érica Braz. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como estará o tempo amanhã em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Região Centro-Oeste.
Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, festeja aniversário com tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Feira Grande, em Alagoas, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura oscila entre 25 e 32 graus. A umidade do ar é de 95 a 45%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Itacoatiara, no Amazonas, faz aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 19 graus. A umidade do ar é de 100 a 45%. Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 25 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, mandando aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã. Itacoatiara, no Amazonas, Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, Feira Grande, em Alagoas, Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, completando mais um ano amanhã, hein? Vamos ver aqui no Comunica BR o que temos de informação, como o governo federal está chegando nessas cidades. Brasilândia, olha, tem uma curiosidade, quando tem curiosidade eu conto. As terras que hoje constituem o município de Brasilândia pertenciam a uma companhia inglesa. Todas as terras, tudo aquilo lá e mais um bocado ao redor era da companhia inglesa Brazil Land Cattle, que elas foram desapropriadas em 1947 pelo presidente da República, o general Gaspar Dutra, né? E aí, daí é que vem esse nome Brasilândia, né? Não é negócio de companhia inglesa aqui, não. Vamos lá, tem 3.090 empregos formais no município, 329 novos empregos foram gerados no ano de 2024, 203 para homens, 126 para mulheres. Olha só que detalhes você pode saber aí no Comunica BR, né? Se lembra do programa Desenrola Brasil, final do ano passado, né, para o pessoal sair das dívidas? Então, 228 pessoas foram beneficiadas lá, 429 contratos negociados.
429 contratos, 200, tinha mais gente, né? Com gente com mais do que uma dívida, né? Foi aí, a negociação foi boa, o valor era de 1.370.000, ficou por 236 mil. Caiu bastante, né? Um desconto médio aí de 83% nessa negociação do Desenrola Brasil. Fica ligado. Olha aí, Feira Grande no Alagoas tem IDH baixo, o Índice de Desenvolvimento Humano de 0,556, e aí o Bolsa Família tem papel importante lá. 4.960 famílias recebem por mês uma média de R$ 685 através do Bolsa Família, sendo que 83% dessas famílias são chefiadas por mulheres, como prescreve aí a regra do Bolsa Família, prioritariamente para as mulheres, né? Auxílio Gás, em 2025, agora fevereiro, a informação é atualizada de fevereiro de 2025, 1.070 famílias receberam Auxílio Gás, sendo que neste caso 92% das famílias são chefiadas por mulheres. Tem o benefício de prestação continuada, que é aquele auxílio de um salário mínimo para pessoas deficientes ou idosas. No caso de Feira Grande, 418 pessoas deficientes e 80 pessoas idosas receberam em 2024 o seu BPC. Itacoatiara, no Amazonas, é a segunda maior economia do estado, atrás apenas da capital Manaus. Aí eu fui ver lá a situação das empresas. Tem 2.180 empresas sediadas lá em Itacoatiara, com um registro no Simples Nacional. E tem 2.000 pessoas cadastradas como microempreendedores individuais. Pessoal bem empreendedor lá, né? Aí tem aquele programa Acredita, é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, com 10 operações contratadas neste primeiro momento aqui, primeiro trimestre de 2025, R$645 mil através do Acredita, 10% para microempreendedores individuais, 40% para microempresas e 50% para as pequenas empresas neste Acredita. Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, o município se destaca pela preservação ambiental. Isso é o que diz a prefeitura. Aí eu fui lá olhar a fiscalização ambiental, olha a situação. O IBAMA realizou neste ano, agora em janeiro, 3 ações de fiscalização no município de Trajano de Moraes. Resultado: 3 infrações. As 3 fiscalizações viraram infrações, sendo que 2 com embargo ambiental. Embargo ambiental é quando a área é fechada imediatamente e tem que se recuperar tudo que foi destruído lá. Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro. Você que mora aí, sabia disso? Então, eu estou sabendo aqui através do Comunica BR. Ainda tem mais a cidade de Arroio do Sal aqui, lá tem IDH alto, né? Então, vamos ver a educação de Arroio do Sal no Rio Grande do Sul. 2.170 estudantes atendidos em 7 escolas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A cidade aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e também aderiu aqui à Escola em Tempo Integral. São projetos, iniciativas do governo federal, mas o governo municipal, as escolas municipais têm que aderir, aceitar, né, e participar para poder receber a ajuda do governo federal. No caso da Escola em Tempo Integral, R$208 mil já foram repassados ao município para estimular as matrículas, e já tem 56 matrículas em tempo integral neste ciclo 2024, lá em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. E olha que legal, ProUni, todo mundo que pediu bolsa do ProUni em 2024 conseguiu bolsa integral, ou seja, mensalidade 100% paga pelo governo federal no ProUni para o pessoal de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Você também pode saber o que está acontecendo, como chega o governo federal aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal uma entrevista com o Edgar Preto, ele é presidente da Conab. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32. Assunto Federal. Momento Entrevista. Falei dele agora mesmo, já está aqui no Momento Entrevista, né? Vamos falar sobre a produção de arroz e o que o governo brasileiro tem feito para garantir esse cereal todos os dias na mesa do brasileiro. Essa entrevista foi realizada ontem
com o Edgar Preto, presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, na Voz do Brasil, comigo e a Luciana Vasconcelos. Vamos ouvir. Vamos começar falando então do arroz, presidente, um cereal presente, super presente aí na alimentação do povo brasileiro, né? O programa Arroz da Gente realiza então a primeira entrega do ano em Sergipe, 53 toneladas de arroz agroecológico. Para quem será destinado esse produto e como é que funciona o programa? Luciano, explique primeiro aos nossos ouvintes como é que funciona o Arroz da Gente. Foi lançado pelo presidente Lula no dia 12 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, no Palácio do Planalto, que tem por objetivo diversificar a produção de arroz para estados que hoje não produzem e que tempos passados produziram e produziram muito arroz. É tirar a dependência apenas de uma região do nosso país, já que o arroz é essa comida maravilhosa que está presente no dia a dia no prato dos brasileiros e brasileiras. Nós hoje estamos expandindo, então, com esse programa, a produção de arroz para mais 16 estados do nosso país, 257 municípios, irá beneficiar 40 mil famílias de assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e agricultores familiares desses estados. O objetivo também é garantir que nessas regiões que não produzem, para a gente encurtar o custo logístico de trazer do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, fazer a produção chegar mais perto do povo consumidor, garantir a eles um produto bom, de excelência, produzido pelo homem e a mulher do campo de uma forma orgânica e distribuir para a rede socioassistencial. Esse arroz chega nas cozinhas solidárias, chega nas creches, chega nas escolas, chega nos hospitais, asilos, abrigos, toda essa rede que está montada nos municípios que recebe alimentação da agricultura familiar serão também os recebedores do arroz produzido no programa Arroz da Gente. Então esse programa beneficia essa rede assistencial, não chega direto ao consumidor, chega? O objetivo é que a Conab garanta assistência técnica, vai garantir a semente. Nós vamos, em parceria com o MDA, com o MDS, com o BNDES, garantir também máquinas específicas, máquinas pequenas, para pequenas lavouras. E estamos também garantindo que 100% da produção a Conab compra através desse programa do Arroz da Gente do governo federal. Essa compra é destinada à rede socioassistencial. Assim que compra, simultaneamente chega na mesa de quem está passando necessidade ou quem precisa ser alimentado pelo poder público. Bom, vamos continuar falando de arroz. Agora, outra opção, né? O COV, o Contrato de Opção de Venda. A novidade é que foi antecipado, né, o prazo para os produtores de alguns estados acessarem esse contrato. Explica para os ouvintes o que é essa ferramenta e como é que ela atende os produtores, presidente. Ano passado o Brasil colheu 10,5 milhões de toneladas de arroz e o povo brasileiro já consome 10,5 milhões de toneladas de arroz. Então nós temos necessidade de ampliar a produção. E para aumentar a produção, a gente tem que mostrar para o produtor, para o agricultor, que produzir arroz, produzir comida para o nosso mercado interno de uma forma geral, é atrativo economicamente. Então nós lançamos o ano passado, já que a Conab previu com a nossa equipe de inteligência que nós iríamos colher mais arroz no país, como de fato as previsões da Conab poderão chegar a 12 milhões ou até mais de 12 milhões de toneladas, serão 1,5 milhão a mais do que ano passado. O Mercosul, a Conab também previu que vai aumentar sua produção em mais de 0,5 milhão de toneladas. A Índia, que é a grande produtora de arroz no mundo, produz mais de 200 milhões de toneladas também. O ano passado anunciou que abriu novamente as exportações. Então a Conab lá o ano passado previu, vai ter mais arroz. E consequentemente vai baixar o preço para o agricultor na hora de vender. O presidente Lula nos orientou e a Conab então montou essa ferramenta que é o contrato de opção de venda. O agricultor contratou conosco ano passado e ele é de opção. Na hora de vender, se o mercado paga mais do que esse contrato, ele vende para o mercado. Mas se pagar mais, o governo federal garante que compra através da Conab. O que aconteceu, Luciano e ouvintes? O contrato que era para ser efetivado lá em agosto, para a escolha do agricultor, este momento agora, o preço do mercado já está abaixo do que foi contratado pelo nosso contrato. 20% acima do preço mínimo. Então nós decidimos antecipar esse contrato. Já estamos com o orçamento assegurado, vamos pagar os agricultores, botar o dinheiro no bolso de quem produz, para que ele possa preparar a próxima safra e garantir que o ano que vem teremos uma grande safra de arroz, garantindo a mão amiga do governo federal.
Bom para o produtor e também um preço mais acessível, talvez, para o consumidor, né? Sem dúvida, Luciana. Mais produto no mercado, mais oferta, é a possibilidade, sim, com certeza, do consumidor pagar menos. Aliás, dona de casa, donos de casa que estão me ouvindo agora, vocês sabem que ano passado o preço do arroz estava muito mais alto que agora. O preço do arroz baixou, porque justamente tem mais arroz no mercado, mas nós queremos assegurar a mão amiga do governo federal para quem produz. Agora, presidente, a Conab também voltou a atuar na formação de estoques públicos, né, que tem como objetivo garantir o preço. Isso funciona também para os produtos mais consumidos, arroz, feijão. Qual a importância dessa formação dos estoques? Especialmente o arroz, Luciano. O feijão, ele tem um curto menor de possibilidade de você deixar ele armazenado, porque ele acaba perdendo a qualidade. Mas de forma indireta, o governo também está incentivando, garantindo o juro mais barato. 3% é o juro do Plano Safra que está em curso, para quem optar em produzir arroz, feijão, hortaliças e frutas. Então, a gente alcança a mão, podemos fazer também contrato de opção para o feijão. Mas nós, já em 23, compramos milho. Baixou o preço do milho na região do Centro-Oeste. O governo federal orientou a Conab e a Conab comprou 361 mil toneladas de milho. Quando deu a seca no Nordeste, que o preço subiu para os consumidores, os produtores, a Conab levou esse milho e garantiu o milho mais barato para os pequenos criadores, especialmente da agricultura familiar. Já esse ano ainda, fizemos um planejamento ano passado, e esse ano, depois de 11 anos que a Conab não tinha estoque de trigo, voltou a ter estoque de trigo. Compramos trigo porque o preço caiu para os agricultores abaixo do preço mínimo. E agora, possivelmente final deste mês de abril, que vamos antecipar o contrato de opção, nós vamos botar depois de 8 anos arroz de novo nos estoques da Conab, garantindo a segurança para quem planta, mas garantindo também um preço justo para quem consome. Ouvimos a entrevista com o presidente da Conab, Edgar Preto. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. O que toca na esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Chegou aquela hora boa do programa de ouvir uma música, dar uma relaxada, né? É o que toca na esplanada. Hoje vamos atender o pedido musical do ministro das Cidades, Jader Filho. Oi, ouvintes da Rádio Gov. Quem está falando aqui é Jader Filho, ministro das Cidades, e eu quero ouvir Sabor Açaí, do Nilson Chaves. E pra que tu foi plantado, e pra que tu foi plantada, pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Teu destino foi traçado pelas mãos das mãos do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. És a planta que alimenta a paixão do nosso povo, macho fêmea das torceiras, onde Oxóssi faz seu posto. A mais magra das palmeiras, mais mulher do sangue grosso e homem do sangue vasto, tu te entrega até o caroço. E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta Marte, tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, ou me bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor
Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Come, bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta Marte, tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Come, bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Come, bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Assunto Federal. E no Fala MDS de hoje vamos saber como o governo federal evita o desperdício e a perda de alimentos. Roda aí, Zé. Fala MDS. Olá, meu nome é Érica Braz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo a FAO, cerca de 14% dos alimentos são perdidos antes de chegarem aos mercados em todo o mundo. Estima-se ainda que 931 milhões de toneladas, ou 17% do total de alimentos adquiridos em 2019, foram para o lixo das residências, supermercados, restaurantes e outros serviços alimentares, segundo os dados mais recentes da ONU Meio Ambiente. As perdas de alimentos estão presentes nas fases de produção, armazenamento, embalagem e transporte, enquanto o desperdício faz parte das etapas de varejo e consumo. O tema das perdas e desperdício de alimentos tem desdobramentos diretos nos compromissos assumidos pelos países em marcos estratégicos internacionais e nacionais. Em 2017, o Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, uniram forças para a criação do Comitê Técnico de Perdas e Desperdício de Alimentos, no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN. A convidada deste episódio é a Coordenadora Geral de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Priscila Bock, que vai nos apresentar a estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício de alimentos. Priscila, bem-vinda ao Fala MDS. Obrigada. Obrigada por ter tirado um tempo para falar sobre um assunto que é muito relevante pelo ponto de vista da alimentação, do meio ambiente também, né? Priscila, para a gente começar, eu vou pedir uma análise sua sobre os prejuízos causados pelo desperdício de alimentos, para que nossos ouvintes entendam a gravidade da situação. Bom, a questão das perdas e desperdício de alimentos ela é uma questão bastante grave, né? Ela sempre aparece nas discussões como um problema grave. Se não tivesse desperdício, se diminuísse o desperdício, menos pessoas estariam em situação de insegurança alimentar. E é isso mesmo, mas também não é bem isso, né? Vamos então colocar aí as coisas nos seus devidos lugares, né? Essa questão do prejuízo, ela aparece de várias formas. Então, você tem as perdas e desperdícios, você tem menos disponibilidade de alimentos, de uma forma geral. Você tem também uma questão de menos disponibilidade, ao mesmo tempo você continua tendo, a nível mundial e também no Brasil, um número de pessoas em insegurança alimentar. Então, isso também é um fato. Então, você também, com esse desperdício, você deixa de poder alimentar algumas pessoas que poderiam estar sendo alimentadas. E você também pode ter impacto nos preços dos alimentos e no acesso dos alimentos de forma geral, né? Então, você tem uma perda em todo o processo da cadeia alimentar, da produtividade da cadeia de abastecimento. Agora, só fazer uma observação que
Quando a gente fala assim, se não tivesse desperdício, a gente poderia alimentar todo mundo que está passando fome. A equação não é bem assim, né? Você tem outras questões, não é só vamos tirar daqui, por ali. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Você tem um sistema alimentar global que tem sua forma de funcionar, mas de fato você pode, a gente vai falar um pouco mais para baixo, você pode direcionar uma parte desse desperdício para as pessoas em segurança alimentar. Eu vou falar um pouco depois quando eu falar dos bancos e outras formas aí de evitar o desperdício. Claro. Eu falei na abertura que o desperdício, né, ele ocorre da produção até o consumo. Eu queria entender como isso ocorre aqui no Brasil especificamente, Priscila. Da produção, porque você tem, como você também falou, né, quando o desperdício ele ocorre em toda a cadeia de abastecimento e quando, nas primeiras fases ali da cadeia de produção, então se a gente pensar em produção, pós-colheita, processamento, ida para o atacado, depois para o varejo e chegando até o domicílio, você tem em cada uma dessas etapas a perda ou o desperdício ocorre de alguma forma, né? Então, no caso das perdas, né, que está mais no começo, né, até a pós-colheita, você tem hoje questões climáticas que às vezes faz com que ocorra perda. Você tem a questão de falta de tecnologia, às vezes em algumas situações, que também pode promover a perda. Você tem também uma questão que é muito comum, que é o mercado não aceitar um produto que não esteja perfeito, ou alguma crise no mercado que naquele momento o produtor planejou alguma produção e não conseguiu depois que o mercado comprasse isso. Tem isso também, às vezes por questões de defeito do alimento, mas também, né, então às vezes tem um padrão, né, de mercado, então às vezes ele não consegue vender fora do padrão. Pode acontecer. Fora do padrão estético tem a questão também de que o mercado, por algum motivo, não vai fazer aquela compra. Mas aí também a gente tem formas também a gente está pensando em formas também de recuperar esse alimento, vamos dizer assim, né? Aí você tem toda a questão do transporte, né? Tem muita perda também de alimentos no transporte, devido a uma situação que não é muito favorável. Você tem circuitos longos, né, da onde sai o produto até onde ele é vendido, então isso também pode acarretar perda, desperdício. Então, acho que muito essa questão do transporte e da logística também do nosso sistema alimentar, que não promove circuitos mais curtos, mas circuitos longos. No atacado, devido até a esse problema do transporte, às vezes o alimento chega não tão bom para ir para o comércio, né, para o mercado. E aí, então, também ocorre um desperdício ali. Ocorre também no supermercado, pelo mesmo motivo, né? Que você também não tem um padrão que você pode vender, ou ele já chegou mais danificado. E tem também nos domicílios, né? A gente tem uma cultura de abundância no Brasil. Às vezes ocorre essa perda no domicílio também. E eu tenho certeza, Priscila, que faz parte aí da CESAM, do MDS, enfim, do governo federal e de outras, né, entidades também, sociedades, discutir quais as medidas podem ser adotadas nessas etapas todas que você falou para evitar as perdas e desperdício. Acontece essa discussão e já tem algum resultado, já tem alguma medida para impactar, para reduzir isso? Sim, aí entra então a segunda estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício no alimentos no Brasil. Já teve uma primeira estratégia que foi construída em 2017 e 2018, foi publicada, e agora a gente reuniu então o mesmo conjunto de atores e mais alguns para fazer a segunda estratégia. E essa segunda estratégia, ela está mais robusta, ela está mais potente, ela tem um plano de trabalho, e a gente tentou nessa estratégia levar em conta não só essas fases da cadeia alimentar, né, da produção até o consumo, mas também ela vem com uma forte componente da questão climática. Hoje você tem uma quantidade muito grande no Brasil ainda de alimentos que são jogados ou em lixões ou em aterros sanitários, né? Isso provoca a emissão de gás de efeito estufa, e o que contribui para o aquecimento global. Então, hoje você tem essa questão climática entrou muito forte dentro da estratégia. A estratégia, a gente fez uma divisão para organizar como a gente ia construir, como a gente vai implementar. Ela, então, tem um momento que a gente discute a perda, como é que a gente faz para evitar a perda. Depois tem um momento que a gente chama de fase da produção, pós-colheita.
Depois ela tem todo um conjunto de diagnóstico. Para todas essas fases tem um diagnóstico e um conjunto de propostas, né? Aí depois tem a fase que a gente vai discutir o desperdício, ou perda de desperdício nos atacados, nos CEASAs, nos grandes CEASAs. O Brasil tem uma quantidade grande de CEASAs, né? Nós temos 70 mercados atacadistas espalhados no Brasil todo. Também tem medidas específicas para os CEASAs, tem medidas específicas para o varejo, tem medidas específicas para residências e domicílios. E também tem um foco em políticas públicas, que a gente fala cidades e políticas públicas para a redução de desperdício. E também a questão da doação de alimentos, que é uma questão muito importante também. No Brasil, a gente tem uma lei de doação, a gente tem os bancos de alimentos, né, que funcionam, que inclusive os bancos de alimentos, eles são uma política do Ministério do Desenvolvimento Social, eles começaram lá em 2003, você já tinha antes os bancos do Sesc Mesa Brasil, então a gente já tem uma cultura forte aí de doação através dos bancos, fazer algumas mudanças na legislação de forma a incentivar a doação de alimentos por parte das empresas, dos mercados, do varejo, né, de uma forma geral. Então a gente está indo em cada uma dessas fases, em cada uma desses temas, né, doação, fazendo um diagnóstico de que situação que nós estamos hoje, o que precisa então ser feito para reverter aquilo. Temos algumas metas também que a gente coloca na estratégia. Uma das questões que a gente se debate muito em relação a perda e desperdício de alimentos no Brasil é que a gente não tem uma medição disso, né? A gente tem um ODS 12 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que ele fala, acho que é o 12.3, ele fala que até 2030 temos que reduzir pela metade as perdas e desperdícios de alimentos no Brasil. Então tem todo um esforço aí no âmbito das Nações Unidas para construir um indicador para isso. De entender esse número, então. Nós temos já algumas pesquisas feitas, mas não temos um número para monitorar. Então, uma das coisas que a gente quer avançar também é tentar ter algum indicador para medir se estamos diminuindo ou não as perdas e desperdício de alimentos. Num país continental que produz tanto, realmente é difícil chegar no número exato. Priscila, vou pedir para você fazer um histórico para a gente da criação do Comitê Técnico de Perdas e Desperdício de Alimentos, que foi resultado do Brasil e a FAO. Nós fizemos um grupo de trabalho para justamente construir a estratégia, né? E aí teve participação da FAO. Pela FAO nós contratamos um consultor para fazer, né, uma parte aí do diagnóstico. Então esse grupo começou a trabalhar em março, abril do ano passado. Fizemos todos uma divisão de subgrupo, até por conta dessas diversidade e complexidade. E no final do ano, a estratégia foi aprovada numa reunião da Kaizen. A estratégia já existe, ela foi aprovada e a gente agora vai formalizar ela via um decreto presidencial. Então, a ideia é que um decreto institua a estratégia e uma resolução da Kaizen vai instituir o comitê gestor da estratégia, né? Então, esse mesmo grupo que construiu agora, ele vira um comitê gestor e nós vamos começar a implementar e a monitorar, então, as metas, né? Então, nós temos lá uma meta que propõe que a gente melhore o ambiente da doação de alimentos no Brasil. Né? Ou seja, como é que a gente vai fazer isso? Então tem várias propostas, tem proposta de aumentar a isenção fiscal, mas a gente não acha uma boa proposta, vamos discutir mais isso, vamos fazer pesquisa sobre isso. Tem uma proposta da gente incrementar mais os bancos de alimentos, vamos discutir como fazer isso. Tem uma proposta da gente criar o selo doador, vamos supor, você pode também criar algum mecanismo de quem faz doação, as empresas, os mercados, de que elas tenham, por exemplo, na hora da licitação, de uma licitação pública, elas sejam pontuadas por isso. Então a gente vai começar a implementar tudo isso que a gente desenhou e pensou, né? Agora, a estratégia, ela foi construída de uma forma multi-atores, né? Então a gente chamou governo, né? Então a gente tem o MAPA, Ministério da Agricultura, tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem uma participação muito, muito boa também, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, a Embrapa, que entrou via MAPA, que entrou com um aporte muito interessante, né, em relação à pesquisa sobre perdas e desperdício de alimentos. Chamamos o setor privado, chamamos, por exemplo, a Associação Brasileira dos Mercados, chamamos ONGs que trabalham com esse tema também, como o Pacto contra a Fome, o Connecting Food. Então, assim, chamamos especialistas nessa questão. Então, assim, ele foi construída com que há demais, assim, com toda a diversidade que o tema necessita. Então, ela deu bastante trabalho, né? Porque ela, de fato, é intersetorial. Mas eu acho que a gente produziu um bom resultado.
e espero que pelo menos nesse mês ainda, no final desse mês, começo do mês que vem, a gente consiga colocar a estratégia para rodar, né, com a assinatura do decreto. Agora, Priscila, você falou que os bancos de alimentos são parte da estratégia para evitar desperdício, né? Eu queria entender melhor como eles atuam e também saber se iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, o PAA, eles também podem contribuir. Sim, os bancos, né, de alimentos, nós temos hoje no Brasil cerca de 350 bancos de alimentos no Brasil todo, né? Não é um número baixo, mas só que nós temos entre esses bancos, nós temos vários tipos de bancos. Nós temos bancos públicos, que alguns até que foram lá atrás financiados pelo MDS, a construção deles, mas só que hoje eles estão sob gestão ou estadual ou municipal, a maioria municipal. Nós temos bancos OSCs, ONGs, que a gente chama de bancos privados, né? Que também tem um trabalho importante. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a ONG Banco de Alimentos, que faz um trabalho muito importante. Então, assim, o terceiro setor, ou o privado, ele tem uma participação muito importante também nesse processo de redução do desperdício, né? E a gente também quer que ele participe fortemente na nossa estratégia. A gente quer aumentar a doação, a gente então precisa do setor privado, né, que é quem comercializa os alimentos. A gente tem um olhar diferenciado para os bancos em CEASAs, né, as centrais de abastecimento, porque eles têm características muito peculiares. E tem uma coisa também importante, vou aproveitar para ressaltar isso. Quando a gente fala de perda e desperdício de alimentos no Brasil, e quando a gente está falando, e o que está apontando a estratégia, a gente está falando de uma perspectiva de segurança alimentar e nutricional, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala assim, olha, a gente quer aumentar o acesso das pessoas a uma alimentação saudável. Então, por isso que a gente põe muita ênfase na doação de alimentos in natura ou minimamente processados. E é onde os CEASAs entram, né? Os CEASAs comercializam ali uma quantidade enorme de alimentos. Por exemplo, se você pegar a CEAGESP, né, que eu fui conhecer recentemente lá de São Paulo, a quantidade de alimento ali que passa ali, e muito é desperdiçado porque, de fato, muitos alimentos ali não estão no padrão de mercado, né? Essa é uma questão. Então, assim, isso tem que ir para uma doação, né? Tem um banco dentro da CEAGESP, então isso vai para o banco e tem a sua destinação para as entidades sociais ou para as pessoas em segurança alimentar. Eu conversei com a coordenadora geral de equipamentos de segurança alimentar e nutricional do MDS, Priscila Bock. Priscila, muito obrigada por sua participação e pelos seus Obrigada a vocês, foi muito bom ter participado aqui desse podcast. Volte mais vezes, tá bem? Quando a estratégia estiver caminhando aí, sim, a gente vem renovar as informações. Ok, muito obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 4h e espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo final de quinta-feira para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.